pior acidente radioativo do Brasil. O maior acidente radioativo do país. Esse é um dos maiores desastres nucleares que aconteceram fora de uma usina nuclear. O maior acidente radiológico do mundo. Foi considerado o pior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl, um ano antes. E o maior acidente radioativo da história fora de uma instalação nuclear. Um dos momentos mais tristes da história do Brasil. Os maiores acidentes radioativos do mundo. Tragédia com o Césio 137. A história do Césio 137. Césio 137. Césio 137. Césio 137. O maior acidente radioativo do Brasil. Vem comigo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse acidente. No dia 13 de setembro de 1987, em Goiânia, em Goiás, começaram uma série de ações que desencadearam a maior catástrofe radioativa do Brasil e uma das mais perigosas do mundo, envolvendo o Césio 137, que é um material radioativo muito prejudicial para todos os seres vivos. Então, no dia 13 de setembro, 2 catadores de ferro velho, eles vão a um hospital abandonado em busca de materiais de valor ali, para eles conseguirem pegar esses materiais, vender e obter algum lucro com isso. Então, ali buscando nesse hospital, eles encontram uma cápsula feita de aço e chumbo. E para eles ali é fantástico, eles acreditam que é enriquecido, porque eles creem que dentro dessa cápsula possui 200 quilos de chumbo. Então, eles pegam essa cápsula e levam para casa. E lá, ingenuamente, eles não sabem que essa cápsula, na verdade, é um aparelho de radioterapia que contém o Césio 137, que eu já mencionei que é um material extremamente prejudicial à saúde. Então, eles acabam abrindo essa cápsula e, consequentemente, eles expõem o ambiente e eles mesmos ao material. Ali por 5 dias, né, essa cápsula fica aberta e eles começam a ficar gravemente doentes. Então, o que acontece é que eles vendem essa cápsula para um dono de um ferro velho chamado Devar Ferreira, que inclusive esse nome é imprescindível para a gente entender esse caso. Então, o Devar Ferreira, o dono do ferro velho, ele compra essa cápsula dos catadores e ele leva para o seu ferro velho, onde ele pede para os 2 funcionários abrirem essa cápsula para ver ali o que tem, as peças, quais vão poder ser revendidas, o que ele vai ter de lucro. E aí, esses funcionários descobrem um pozinho branco, e esse pozinho ele leva para casa. E aí que começa toda a catástrofe. Porque no decorrer da noite, esse pozinho branco ele começa a adquirir um brilho azul. O Césio ele tem essa característica, porque ele tem um brilho extremamente forte, chamativo, fantasioso. Inclusive, depois que esse acidente passou, depois que descobriram tudo, o Césio ele é conhecido como o brilho da morte, porque ele tem um brilho assim lindo de se ver, parece coisa de outro mundo, mas que, né, o brilho causa sérios danos. Então, ele fica maravilhado com aquele brilho, ele acha incrível, fantástico, e ele decide o quê? Expor para a família, para os amigos, para os vizinhos. Então, ele acaba tornando a casa dele ali uma galeria de exposição, onde o Césio é a principal atração. Então, vem vizinhos, vem amigos, vem esposa, vem parente, vem diversas pessoas para poder ver esse brilho mágico, fantasioso. E aí, muitas pessoas têm contato com esse material, elas respiram com esse material, elas tocam nesse material, alguns chegam até encostar na pele e pegar um pouco desse pó e levar para a família, para amigos, como foi o exemplo do irmão do Devair, que pega um pouco desse pó e leva para mostrar para a filha. Então aí a gente acaba tendo uma disseminação total dessas pessoas que tiveram contato com esse material e uma contaminação em massa. Na cápsula encontrada, havia um isótopo de césio, chamado Césio 137. Esse elemento, Césio 137, ele é um subproduto de fissão do urânio e do plutônio. Os núcleos do Césio 137 são altamente instáveis e emitem uma forma de radiação chamada partículas beta, que conseguem penetrar no corpo humano, causando graves danos. No processo que o Césio emite essas partículas, o núcleo dele ele se transforma em outro elemento, chamado bário 137. O bário 137 emite raios de gama que são mais nocivos, pois atravessam completamente o corpo, causando estragos irreparáveis.
Bom, para a gente entender o que aconteceu com as vítimas do acidente, a gente precisa falar de uma unidade de medida que mede a dose de radiação que o nosso corpo absorve, chamada Gray. Quando a gente é exposto, quando a gente vai tirar um raio-x, a gente é exposto a 1 milésimo de Gray, que não é algo tão grande. Mas se a gente for exposto de 1 a 4 grains, a nossa célula sanguínea já vai começar a morrer. E se formos expostos a mais de 4 grains, pode ser fatal. Bom, o que foi no caso das vítimas de Goiânia, né? Agora que nós já sabemos como se originou o acidente causado com o Césio 137 Goiânia e como a radioatividade entra dentro do nosso corpo, nós precisamos saber como os médicos, os cientistas, o governo começaram a suspeitar daquele pozinho branco. Bom, todos que tiveram contato com o Césio 137, que compareceram na casa de Devair, que tocaram na substância ou que somente ficaram lá por algum tempo, apresentaram sintomas como vômito, diarreia, tontura e perda de cabelo. Até os médicos começaram a suspeitar que estava tendo uma crise de virose na cidade, mas o que estava acontecendo era algo bem pior. A Maria Gabriela, esposa de Devair, começou a suspeitar daquele misterioso pó brilhante. Então, ela pegou a cápsula, embrulhou e levou para a vigilância sanitária de ônibus. No dia 30 de setembro de 1987, um físico chamado Walter Mendes, que por coincidência estava em Goiânia, foi acionado. E ele conseguiu um medidor de radiação e foi para o local onde estava a cápsula. E ele até ficou chocado, pois quando ele entrou na sala onde estava a cápsula, o medidor começou a apitar na hora. Ele até achou que aquilo estava com defeito, que o aparelho estava estragado, mas não. Era porque aquele local já estava totalmente contaminado com a radiação do Césio 137. Depois que Mendes identificou o alto nível de radiação dentro do local onde estava a cápsula, ele acionou a Comissão Brasileira de Energia Nuclear, também conhecida como CNEN, e logo foi iniciado o processo de contenção de danos. Foi feito um trabalho em Goiânia para identificar os locais contaminados, e foi percebido em vários lugares, principalmente no centro, que estavam elevados índices de contaminação. O acidente com o Césio 137 resultou com várias vítimas, ou seja, várias pessoas foram contaminadas por essa radiação, e as mais graves foram transferidas para o Rio de Janeiro, para a realização de tratamento. Mas, infelizmente, entre essas vítimas, 4 foram fatais e faleceram. Entre elas estava Maria Gabriela, esposa de Devair, Israel Batista e Admilson Alves, que eram funcionários do Ferrovelho de Ferreira, e a mais famosa, Leide das Neves Ferreira, de apenas 7 anos, que era sobrinha de Devair. Bom, Maria Gabriela, Admilson e Israel foram expostos a 5 grays, e antes de falecerem, tiveram hemorragias internas e problemas respiratórios. Já Leide foi exposta a 6 grays e sofreu danos nos rins, nos pulmões, hemorragias internas, perdas de cabelo, radiação. Bom, mas aí chega a questão, chega essa dúvida. Por que a Maria Gabriela, o Israel e o Admilson foram expostos a 5 grays e Leide foi exposta a 6 grays? É porque ela é mais nova ou a imunidade dela é mais baixa? O que aconteceu para ela ser exposta a 6 grays? Bom, o Ivo, o irmão de Devair, ele levou o Césio 137 para a filha ver. Aliás, que criança não adoraria ver um pozinho branco que brilhava misteriosamente no escuro? Ela estava brincando lá com o pó enquanto sua mãe preparava o jantar. E quando a menina foi fazer a refeição, ela não lavou as mãos e ela ingeriu a substância radioativa. Por isso o caso dela foi o mais sério. Bom, aqui nós temos a foto da Maria Gabriela, da Leide e do Israel. Nós não achamos a foto do Admilson, mas nós sabemos por fontes confiáveis e por documentários que ele foi uma das vítimas deste acidente.
Também devemos levar em conta as pessoas que sofreram também com esse acidente. Teve uma mulher que é chamada Luísa Odete, que ela passou aquele pó no pescoço e ela tem uma cicatriz enorme. E também o Ivo, irmão de Devair, que ele teve que amputar alguns dedos da mão e ele pegou o pó e quando ele começou a espalhar na mão, nessa região criou uma bolha enorme. E não tem mais o que fazer, não tem cura para isso. No início, o governo escondeu da população o caso do Césio 137. Sete lugares foram evacuados. Eles estabeleceram que a população deveria estar localizada no Estádio Olímpico, no centro da cidade. Cerca de 112 mil pessoas foram levadas a este local e foram obrigadas a fazer uma triagem, só que elas não sabiam por que elas estavam ali. Descobriram que tinha cerca de 119 pessoas que estavam contaminadas com essa radiação. O Ministério Federal do Governo de Goiás requisitou ao Governo de Goiás e à Comissão Nacional de Energia Nuclear uma determinação judicial e que desse um auxílio às vítimas dessa radiação. Vemos aqui cerca de 245% dessas pessoas foram contaminadas, cerca de 49% foram internadas, cerca de 20% tiveram atendimento intensivo e 4 mortes. Gerou cerca de 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo, que está a cerca de 6.000 toneladas dessa radioatividade. Aí você me pergunta, aonde está localizado esse lixo radioativo? Então, esse lixo radioativo está localizado sob a cidade de Abadia, localizada no estado de Goiás, que fica a cerca de 23 quilômetros de distância da cidade de Goiânia. Essa radioatividade está localizada em containers e está concretada embaixo do solo. E agora você deve estar se perguntando, quais são os responsáveis e quais foram as suas consequências? Ao falarmos do acidente Césio 137, vamos ter um nome bastante citado, que é o do físico Flamário. Flamário foi um dos condenados por homicídio culposo pelas 4 mortes registradas pela contaminação. Além de Flamário, outras 4 pessoas foram condenadas pelo Césio, sendo elas Carlos de Figueiredo Bezerril, o médico responsável pelo Instituto Goiano de Radiologia, conhecido como IGR, onde a cápsula foi encontrada, Crisei de Castro Dourado e Orlando Alves Teixeira, que eram os médicos responsáveis pelo Instituto, além de Amaurílio Monteiro de Oliveira, que era o dono do prédio. Ambos foram condenados por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Eles tiveram uma pena de 3 anos e 2 meses, e logo depois essa pena foi transformada em serviços comunitários. Ambos pagaram também uma indenização até hoje para os catadores que acharam a cápsula. E ainda assim, em 1999, essa ação penal ela foi arquivada. Tanto o físico como os advogados acreditam que eles são inocentes e que seus clientes foram injustiçados. Bom, o Césio 137 ele deixou uma marca muito grande na vida daquelas pessoas. Após uma pesquisa que realizamos, muitos ainda sofrem com isso. Além das perdas que tiveram alguns familiares, muitos sofreram características físicas e psicológicas e até hoje sofrem com a radiação e a contaminação que o Césio trouxe para eles. Bom, esse acidente a gente sempre precisa estar retomando, porque nós precisamos dar atenção ao nosso dia a dia, aos pequenos detalhes. Afinal, esses acidentes são causados por descuido de pessoas que acaba resultando em acidentes gravíssimos, como o do Césio. Afinal, ao vermos a escala internacional de acidentes nucleares, ela vai de 0 a 7, e o Césio chegou ao nível 5. Então, ele é uma cicatriz muito grande na cidade de Goiânia. Por que o Césio é usado na radioterapia? O
Césio é usado na radioterapia porque ele é um elemento não muito radioativo. Então, você consegue tratar o tumor sem trazer muitos danos para o paciente, né? Além do césio, a gente usa o cobalto também, que são dois elementos utilizados na radioterapia ou no acelerador de partícula para tratamento de câncer. Os aparelhos de hoje em dia ainda contêm césio? Os mais antigos, sim. Os mais antigos contêm césio. Ele foi deixado muito de ser usado, primeiro, pelo problema de Goiânia, segundo, porque o tempo de meia vida dele é considerado alto, uma média de 37 anos, 33 anos, que é o tempo que ele leva para ficar com a metade da potência. E como é a proteção para que a radiação não saia da sala? As salas de raio-x, de radioterapia, elas são todas, existe um processo, né? Para você montar um equipamento de raio-x, eles vão fazer um planejamento. Esse planejamento tem que ser passado pela aprovação da vigilância sanitária. E aí a sala toda é revestida com chumbo, as portas são de chumbo e os vidros, qualquer vidro que tiver na sala, eles também são de chumbo. Então é feito um laudo disso tudo, enviado para a vigilância sanitária, e ela vai aprovar se está dentro do regulamento ou não. Todo serviço de radiologia, ele tem que ter uma certa proteção para contenção da radiação dentro da sala. No caso, você pode notar uma diferença nas paredes. Essa é uma substância que chama de barita, é uma substância de chumbo, onde ele protege para a radiação não passar da sala para outro recipiente quando está se fazendo o exame aqui. Os vidros são pumbríferos, ou seja, vidro de chumbo também para não passar a radiação, e as portas também são pumbríferas, são todas de chumbo. Isso evita que a radiação só vai ficar aqui dentro. Então o radiologista que vai fazer o exame, ele está protegido nessa outra sala de comando, onde não tem radiação. Além disso, nós usamos um equipamento chamado dosímetro, que é um crachazinho, e ele tem uma substância aqui que ele armazena a quantidade de radiação que a gente recebe. Esse dosímetro, esse crachazinho, ele vai para um laboratório onde ele é analisado todo mês e aí eles fornecem um laudo para dizer quanto de radiação que a gente emitiu, se está dentro de um limite ou não. Este é um equipamento de raio-x. E todas as fotos que vocês viram daqueles outros aparelhos contêm essa ampola. Eu quero que vocês entendam a finalidade dela. Essa aqui, isso é o que gera a radioatividade, tá? Todo equipamento que vocês virem daqui para frente de raio-x, tanto de dentista, veterinário, ele tem essa peça aqui. Então essa é uma ampola, funciona como se fosse uma lâmpada. Existem duas correntes aqui, anódo, catódio, né? E ela vai girar numa velocidade tão grande que ela vai liberar a radiação. Então ela só funciona quando ela liga o equipamento e ela faz essa função de rodar e fazer o disparo. Depois que ela disparar, ela não tem radiação nenhuma. Você pode desmontar o equipamento aqui, que agora ele não está produzindo radiação. A não ser a hora que eu ligo, e ele vai, através de um giro muito rápido, ele vai produzir a radiação. No aparelho de radioterapia não, ele tem uma ampola lá dentro com uma substância radiativa. Então, é lógico que ela não vai estar liberando radiação para o lado de fora, a não ser que você abra, aí chegar a ter acesso a essa ampola, ela vai ter radiação. Esse aqui não.